Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Penedo Explica. E o assunto de hoje é o colesterol, né? O colesterol é esse que ele pode ter ali basicamente duas origens, né? Uma origem endógena, ou seja, ser produzido dentro do nosso próprio organismo, né? E isso vai ocorrer ali principalmente no fígado, porque o fígado ele é responsável por cerca de 80%, né, da nossa produção própria de colesterol, mas também vai ser produzido ali por células do nosso intestino, nas nossas adrenais, né, que são aquelas glândulas que ficam coladinhas ali em cima dos rins, além de ovário, testículo, enfim. A outra origem é exógena, ou seja, por meio da alimentação. E falando de funções, né, do colesterol, a gente vai começar a desconstruir um pouco aquela ideia do colesterol ali como um monstro que deve ser evitado a qualquer custo, né? A gente vai ver que ele é até bastante importante para o nosso organismo. Bom, primeiramente, a gente fala que o colesterol, né, ele faz parte da composição da membrana das nossas trilhões de células, né? Então, para essas células ali se manterem estáveis, né, realizando as suas funções, o colesterol é bastante necessário. E aqui cabe uma curiosidade, né? Porque o colesterol ele só vai compor a membrana celular nas células animais. Então, se a gente começar a olhar ali para fungos, bactérias, células vegetais, a gente não vai ver essa função do colesterol. E a partir daí você pode pensar, por exemplo, que se você for, por exemplo, lá na sua cozinha agora, pegar uma porção gigantesca de batata frita e fritar tudo ali no óleo de soja, você não vai estar ingerindo colesterol nenhum. Porque o óleo de soja é um óleo de origem vegetal, a batata também é de origem vegetal, então, em tese, você não vai estar ingerindo colesterol. Aí você fala, cara, então beleza, agora eu vou lá no mercado pagar uma fortuna no óleo de soja, no óleo de girassol, eu vou comer batata frita todo dia. Não, meu filho, não faça isso porque vai dar problema, né? Não é assim. Porque você, ao fazer isso, né, você vai estar ingerindo ali uma alta dose de triglicerídeos e de amido, né? Porque a batata é rica em amido, que é um carboidrato. E ao fazer isso, você vai estar ali estimulando, né, a sua biossíntese, ou seja, a sua produção interna ali de colesterol, né? Aquela produção ali que eu falei, que ocorre no fígado, no intestino, enfim, não faça isso. Como tudo na vida, aprecie com moderação. Bom, uma outra função, né, a gente diz que o colesterol ele é importantíssimo, né, na formação de alguns hormônios, né, os famosos hormônios esteroides, né. Então, como exemplo, a gente vai ter ali o glicocorticoide, por exemplo, que é uma classe de hormônios ali, uma função anti-inflamatória, né. Então, a gente vai ter ali o cortisol, né, que é o glicocorticoide mais importante, né, do corpo humano. Aí, cortisol ali que está relacionado com o nosso ciclo de vigília, né, quando estamos acordados. Também vai estar relacionado ali com o nosso comportamento social, né? Tanto que ele é conhecido como hormônio do estresse. Também tem funções anti-inflamatórias, né? Claro. Além disso, né, como hormônios esteroides, a gente tem os hormônios sexuais, né? Então a gente começa a pensar ali em progesterona, testosterona, estradiol, aldosterona. Tanto que pessoas ali expostas, né, a uma redução drástica de colesterol, de triglicerídeos e tal, podem aí acabar apresentando ali uma deficiência, né, na síntese desses hormônios, né? Aí pode causar problemas ao ciclo menstrual, né, devido à ausência de progesterona e estradiol. Para os homens ali pode trazer problema, né, devido à ausência de testosterona, né? Enfim, o colesterol também ele vai ser determinante ali, né, para a formação da nossa vitamina D3, né? Vitamina essa aí que aumenta, né, a nossa absorção de cálcio. Cálcio, por sua vez, é importante para os nossos ossos, né, para os nossos dentes, para a coagulação sanguínea e para a nossa contração muscular, né? Então, o colesterol, de quebra, acaba sendo importante para todas essas funções. Por fim, o colesterol ali vai ser determinante também para a formação da nossa bile, né? Bile aí que é formada no fígado e armazenada na vesícula biliar, né? Mas o que faz essa bile? Ela vai atuar ali, né, na digestão dos lipídios, né, das gorduras que a gente ingere. Aí você pensa aí na bile, né, atuando sobre esses alimentos. Inclusive, cabe dizer que a bile é a principal forma de eliminação do nosso excesso de colesterol. E guardem essa ideia aí, porque a gente vai voltar a ela um pouco mais à frente, né? Bom, e aqui você começa a entender, né, por que nos dizem que ingerir alimentos ricos em fibras, né, ajuda na redução do colesterol. Bom, isso ocorre porque, né, como nós acabamos de dizer, a bile é importante, né, para a nossa digestão de lipídios, né, de gorduras. Na verdade, a bile ela não digere, né, em si. Ela vai atuar ali espalhando, né, chamada emulsificação, ela vai espalhar essas moléculas de gordura, aumentando a superfície de contato delas
com as enzimas que vão de fato ali, né, digeri-las, né, que são as lipases. Dito isso, né, a gente, ao ingerir, né, alimentos ali de origem lipídica, né, eles vão passar pelo nosso trato digestório e vão chegar ali ao nosso intestino, né, mais especificamente vão chegar ali ao duodeno, né, onde a bile vai ser lançada sobre esses alimentos para facilitar ali a sua digestão e favorecendo a absorção. Beleza. Dito isso, né, o que são as fibras? Pense em fibras, cara, como células vegetais ricas em dois compostos. Compostos esses que vão circundar, né, essas células vegetais, que vão envolvê-las, que são a celulose e a lignina. E o importante desses dois compostos é que eles não são digeridos por nós. A gente não tem enzima para digerir celulose nem lignina, né? E esses compostos, né, então, fazem com que quando a gente consuma um alimento rico, né, em celulose e lignina, a gente não digere, né, então a gente acaba eliminando eles quase que da mesma forma que a gente ingeriu, né? E você percebe isso no milho, né? O milho ali, ele tem células vegetais ali ricas em celulose e lignina, por isso que a gente, você já deve ter visto, né, que a gente elimina ele quase da mesma forma que a gente ingeriu, né? Bom, então, né, quando a gente come esses alimentos aí ricos em fibras, a bile, né, que é cheia de colesterol, é lançada sobre eles ali quando eles chegam ao duodeno, só que a bile ela não consegue atingir, né, os lipídios que estão dentro das células vegetais, porque essas células estão envoltas ali, né, por celulose e lignina. Então a bile, além de não conseguir atingir esses lipídios, ela acaba ficando aderida, né, a essas células, né? Ela fica aderida a esses alimentos que não são digeridos por nós. Se eles não são digeridos por nós, eles são eliminados. E são eliminados junto com bile. Bile que é formada de colesterol. Então, aí você percebe, né? Porque que ingerir alimentos ricos em fibras é muito importante para a nossa redução de colesterol em excesso, né? Além disso, as fibras ali também estão relacionadas com o nosso bom funcionamento intestinal, né? E também induzem a saciedade, né? Então, para quem está querendo emagrecer, é bom, né, ingerir fibras. Mas quais são os alimentos ricos em fibras, né? A gente vai ter ali aveia, vamos ter a linhaça, couve, o próprio milho, morango, ervilha, lentilha, feijão, grão de bico, entre outros mais, né? Agora nós vamos falar dos famosos colesterol bom e colesterol ruim, né? Os famosos HDL e LDL. E aqui vai uma dica, né, para as pessoas ali que costumam confundir, né, quem é o bom, quem é o ruim. Eu costumo pensar na ideia do HDL, começa com H. H que é de herói, então ele é o cara bonzinho. O LDL, né, por sua vez, já começa com L, né? L que é de Lúcifer, então ele já é o cara mau. Mas também tem aquele outro macete, né, que HDL, hoje Deus livra. Então, bom. LDL, logo Deus leva. Então, algo ruim. Então, pode ficar aí com essas duas ideias aí para pensar. Beleza. Mas agora é importante a gente saber, né, que essa forma de chamar HDL de colesterol bom e LDL de colesterol ruim é uma forma simplificada. Por quê? Porque HDL e LDL, eles não são colesterol, né, em si. Eles são, na verdade, lipoproteínas que carregam o colesterol em seu interior. Então, pense nessas lipoproteínas aí como uma bolsinha, né, que é composta ali de um material. Aí pense nesse material aí como sendo proteína e fosfolipídios, né? A porção ali polar dos fosfolipídios, mas pense na proteína. Bolsinhas essas que vão levar ali seu interior lipídios, né? Gorduras. Então vão carregar colesterol, éster de colesterol, triglicerídeos, né? Enfim. E eles precisam, né, ser carregados no interior dessas bolsinhas porque gordura não se mistura com a água. E o nosso plasma sanguíneo ele é rico em água, né? Então, para esses lipídios transitarem ali pelo nosso sangue, eles precisam estar individualizados, né, dentro de uma bolsa. Pense, né, nessa ideia aí, né, quando você coloca água e óleo num copo, né, por exemplo, num recipiente. Você vai ver que eles não se misturam. O óleo fica separado em cima e a água fica separada embaixo. Então, né, qual é a diferença, cara, entre HDL e LDL? Por que um é bom, por que o outro é ruim, né? Primeiro vamos falar sobre o LDL, né? O LDL significa Low Density Lipoprotein, ou seja, é lipoproteína de baixa densidade. E ele é visto de forma negativa, né, porque esse LDL é a lipoproteína que carrega a maior quantidade proporcional de colesterol, né? Lembrando aí que lipoproteínas não são só HDL e LDL, a gente também tem quilomicron, IDL, VLDL, mas a LDL é que carrega a maior quantidade proporcional de colesterol. Além disso, o LDL ali também está muito relacionado com a aterosclerose, né? Então, tem esse viés aí, né, para a gente enxergar ele como bastante negativo. E a função dele é basicamente, né,
distribuir o colesterol do fígado, né, para as células dos nossos tecidos, né? Então, ele acaba desempenhando ali uma função até nobre, né? Só que aí o problema surge quando ele está em excesso, porque as nossas células, né, dos nossos tecidos só absorvem colesterol até certo ponto, né? O colesterol levado por esse LDL. Depois que elas já estão saciadas, elas não precisam mais. E com isso, né, o LDL cheio de colesterol começa a se acumular no sangue. E quando isso ocorre, né, ele pode se depositar nas paredes de algumas artérias importantes, né, formando as famosas placas ateroscleróticas. E quando isso acontece, parabéns, você está desenvolvendo uma aterosclerose. E essa aterosclerose, né, ela pode acometer ali diferentes artérias de médio e grosso calibre do nosso corpo. Então a gente vai pensar ali nas coronárias, que são as artérias que irrigam o nosso coração. Nós vamos pensar ali nas carótidas, que são artérias que levam sangue, né, para o nosso cérebro, e nas próprias artérias cerebrais, né? Aí você vê o problema. Se você tiver uma artéria dessa ali obstruída, olha o problema que você pode gerar. Aí você pensa em infarto, derrame, AVE, AVC. Bom, e como vai se dar nessa aterosclerose? As nossas artérias, né, elas são compostas por 3 camadas, né, chamadas túnicas, que são a túnica adventícia, que é a mais externa, a túnica média ou muscular, que é a intermediária ali, né, e a túnica íntima, né, que é a mais interna. Dito isso, quando as células param de absorver LDL e ele fica em excesso, né, no nosso sangue, essas lipoproteínas, né, mostradas aí de amarelo, elas podem invadir essa túnica íntima e se estabelecer ali entre ela e a túnica muscular, desenvolvendo um processo inflamatório ali, né? Então vai ocorrer um acúmulo de células nessa região. E essas células vão fazer essa placa crescer, né? O que vai diminuir o lumen da artéria, que é o espaço ali de passagem, né, do sangue. Além disso, né, essa placa pode sofrer ali uma ruptura, né, ali naquele vaso sanguíneo, o que vai atrair plaquetas para aquela região lesada e vai ocorrer uma série de reações químicas que vão resultar na formação de um coágulo. Coágulo esse que vai obstruir ainda mais ali o fluxo de sangue, né, por essa artéria. E essa ruptura também, né, pode gerar trombos que vão se deslocar ali daquela região onde está formando a placa e obstruir artérias em outras regiões do corpo. Então imagina isso acontecendo ali em uma artéria cerebral, né? Enfim, a outra lipoproteína importante, né, é o HDL, que significa High Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de alta densidade, né? E por que ela é lipoproteína boa? Bom, porque ao circular, né, pela nossa corrente sanguínea, ela é capaz de absorver o excesso de colesterol ali, né? Esse colesterol em excesso. E ela absorve esse colesterol em excesso e leva de novo para o fígado. E no fígado esse colesterol vai ser preparado para ser eliminado na forma de quê? Na forma de bile. Então o HDL ele participa desse processo ali de redução, né, do colesterol em excesso. Por isso que ele é visto como uma lipoproteína boa, né? Além disso, alguns especialistas ali, né, ainda afirmam que esse HDL atua sobre as próprias placas ateroscleróticas, né? Eles vão consumindo aquele colesterol dali e diminui, né, a formação dessas placas. Além disso, também está associado ali a funções anti-inflamatórias e antioxidantes, né? Bom, dito tudo isso, né, a gente percebe que é importante a gente ter uma alta taxa de HDL e uma baixa taxa de LDL, né? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a taxa de HDL em adultos maiores de 20 anos deve ser superior a 40 mg por decilitro de sangue, enquanto a taxa de LDL recomendada são valores abaixo de 100 mg por decilitro de sangue, né? Mas esse valor ele ainda pode variar, né? Esse valor de LDL recomendado, ele varia de acordo com o risco cardiovascular do paciente, né? Em pacientes com risco muito alto, por exemplo, a taxa de LDL recomendada já cai para menos de 50, né, miligramas por decilitro. Beleza, né? Já o colesterol total ele deve estar ali abaixo de 190 miligramas por decilitro de sangue, né? Para analisar esses valores, a gente faz esse exame aí, né, que é o chamado lipidograma. Bom, e como controlar, né, a taxa dessas duas lipoproteínas, né, no nosso sangue? A gente pode começar falando que é importante a gente ingerir alimentos ricos em ômega 3 e ômega 9, né? Então a gente começa a pensar ali no salmão, no atum, na sardinha. Temos o óleo de soja, né? Como os óleos vegetais, né? Então óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, temos o azeite de oliva, temos o abacate também como um forte aliado nessa luta aí contra o colesterol alto, e os alimentos ricos em fibras, né? Que nós já citamos lá anteriormente. Além disso, né, a gente tem os fatores comportamentais, né? Então a prática de atividades físicas não pode faltar, a manutenção também de boas horas de sono, além de evitar ali o estresse e o tabagismo, né? E claro, evitar aqueles alimentos pobres nutricionalmente, né? Então a gente vai pensar ali em evitar bolos, biscoitos, os queijos amarelos, né? Como o queijo coalho, queijo manteiga, as bebidas achocolatadas para a galera aí do Toddy.
toma cuidado. A gente pensa também no sorvete, no leite integral, enfim. Bom, por fim, né, um pequeno lembrete. O colesterol alto definitivamente não é um problema apenas de pessoas acima do peso, entendeu? Pessoas magras, né, também podem ter colesterol alto e estarem ali no grupo de risco para o desenvolvimento de infarto e derrame, né? Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clica aí no gostei, se inscreva no canal e clica no sininho para saber dos próximos vídeos. Valeu!